Olá, eu sou o Vinícius Siqueira do Colunas Tortas. E eu sou o Lucas Silva. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de identidade em Zygmunt Bauman. Tudo baseado no livro Modernidade Líquida. Espera a vinheta que já começa. Antes de tudo, se inscreva no nosso canal aqui na parte de baixo do vídeo, na ponta direita. Bom, vamos lá. Primeiro é necessário entender que para o Bauman, a modernidade líquida coloca todas as responsabilidades sobre a vida no próprio indivíduo. Ele precisa decidir e justificar sozinho cada ação que tomará em sua vida. Na modernidade sólida, haviam referenciais mais ou menos fixos que facilitavam os percursos da vida, como a família, a religião, as tradições e a cultura local. Os indivíduos da modernidade líquida não focam nos objetivos, naquilo que foi destinado a eles pela cultura ou pela família, por exemplo. Eles não têm mais necessidade de focar em um objetivo final. Por isso, dirá Bauman, os indivíduos na modernidade líquida são obcecados por valores. Sendo assim, assumem que o meio tem mais importância que o fim. O objetivo, o fim de uma escolha de valores e ações, que é secundário na modernidade líquida, como já falamos, se torna objeto de ansiedade e agonia, porque nunca é amparado por valores fixos, que asseguram sua concretização. O resultado é que a incompletude é constitutiva na modernidade líquida. Daí do consumo ser imperativo e até mesmo na busca por conhecimento, que não tem mais como objetivo a lapidação do senso crítico ou a construção da intelectualidade, mas sim um acúmulo de assuntos incompletos. E quando o consumo é um imperativo, a alegoria perfeita é a mesa de um buffet. O indivíduo vai lá e escolhe aquilo que melhor lhe agradar, e o mesmo acaba valendo para as identidades. Por exemplo, um cara que mora no Brasil e se identifique com uma cultura do norte da Europa, através da cultura pop, por meio de música ou seriados. Bauman cita o exemplo da fita cassete da Jane Fonda, em que ela ensina aos seus espectadores a malhar, mas também dá dicas de como ter uma vida melhor, de como ser uma pessoa melhor. Para o Bauman, essa é a figura perfeita do conselheiro, que é uma figura da modernidade líquida que substitui as autoridades científicas e os líderes. O conselheiro fala algo que ele próprio passou, não impõe nada. Ele explica o caminho que ele percorreu e mostra o que ele encontrou no fim de tudo. É perfeito para os indivíduos da modernidade líquida porque o conselheiro consegue mostrar um caminho eficiente e acabar com as angústias em relação ao objetivo. Um ótimo exemplo são os vídeos que a gente pode ver no YouTube com testemunhos de empresários e pessoas endinheiradas que, apesar de todas as dificuldades pessoais e financeiras, se tornaram milionárias. Também posso citar os programas de auditório em que os casos privados são exibidos em rede nacional, por exemplo, o programa Casos de Família, que torna questões privadas dignas do espaço público. Qual é o problema disso? Isso é sintomático. Mostra que a política cotidiana na modernidade líquida deixou de ser uma política que pensa num objetivo definido, como alcançar um mundo melhor, mas se tornou uma política-vida, limitada ao bem-estar individual que define aquilo que o indivíduo faz de si e ainda legitima a exposição individual no espaço público. Além disso, na modernidade líquida, os indivíduos são primariamente consumidores. Por isso, as identidades são formadas a partir do consumo gradual de características ou pacote de qualidade que as pessoas devem ter. A identidade é formada a partir do consumo das identidades dispersas num tipo de mercado. E esse mercado de identidades está disposto para que o público consumidor tenha total liberdade de aproveitar o máximo possível de cada uma, jogar lá fora, consumir outra. Tudo isso ad infinito. Na contemporaneidade, antes mesmo de escolher sua identidade, os indivíduos são constituídos de tal maneira que o centro da sua estrutura cognitiva funciona com base no consumo, com base no desejo e com base no querer. E porque é extremamente consumidor, ele precisa estar sempre aberto às novas experiências que as diferentes identidades podem fornecer. Isso é interessante porque o que o Bauman tá falando é que as pessoas não mudam o tempo todo, porque isso é normal, natural. Sabe quando alguém fala que as pessoas estão sempre mudando, que elas nunca permanecem as mesmas? Esse tipo de coisa é muito comum escutar, mas a gente sabe que mudar de religião, por exemplo, era algo muito incomum há algumas décadas. As pessoas estão sempre mudando porque elas foram constituídas por este querer de mudança. E as pessoas comentam que é normal mudar pelo mesmo motivo. A mudança não é natural, assim como a conservação também não é. Ambas precisam de um contexto que dê possibilidade para isso. E esse contexto da modernidade líquida é a possibilidade completa de mudança. Bauman também fala que o imperativo de consumo, a necessidade de mudança constante, gera um indivíduo que não busca normalidade, entre aspas. Ele busca aptidão. A diferença é que a normalidade é um estado mais ou menos fixo. Já a aptidão é a possibilidade de mudar sempre que necessário. A fabricação de mercadorias feitas para durar pouco e serem substituídas por outras é um princípio da identidade pós-moderna, que dura o tempo necessário para
a ser aproveitada e é substituída logo em seguida por outra que possa dar mais vantagens estratégicas para o indivíduo. Esse, por sua vez, precisa estar sempre alerta para as novidades do mundo das identidades e ser flexível o bastante para jogar a sua atual identidade no lixo e comprar uma nova. Agora vem as consequências desse estilo de consumo de identidades. A responsabilidade e a culpa. Quando somos os únicos responsáveis por escolher o que seremos, a nossa falha é totalmente culpa nossa. Sendo assim, cada vez que tentamos e não conseguimos, que nos sentimos mal por estarmos apoiando valores que parecem errados, que nos sentimos estranhos em estar com pessoas que são aquilo que nós um dia queríamos ser, a culpa pelo erro está inteiramente sobre nós. São nesses momentos que procuramos os conselheiros já explicados no início do podcast. Queremos que alguém nos mostre um caminho que é seguro, mas não queremos uma autoridade, queremos alguém que já passou por isso e essa pessoa não precisa ter dados científicos para nos convencer qual identidade devemos assumir. Ela só precisa de seu exemplo de vida. E é interessante também, Vinícius, que nem todas as pessoas podem ter essa dinâmica de consumo com a identidade, já que a identidade é feita para ser consumida. Ela deixa de ser algo que se tem como valores internos e passa a ser algo que precisa ser mostrado, exibido. Desta forma, participar de uma identidade é conseguir se vestir, ter trejeitos, usar o vocabulário específico que essa identidade pede. Mas aí quem não tem dinheiro não pode ficar mudando de identidade com tanta frequência. O resultado é a constante frustração, inadequação social e um problema psicológico sem fim. Pode-se pensar que uma reação à sociedade de consumo esteja presente nas ações de pessoas que tentam viver a vida fora dos padrões do mundo capitalista, executando pequenas ações de liberdade, como não ter carros, não ter emprego com estrutura hierárquica vertical, morar distante dos centros urbanos, por aí vai. O grande problema é que isso é uma libertação falsa, um disfarce, pois os indivíduos acabam mesmo assim estando presos às normas da sociedade de consumo e do mundo capitalista. Bom, isso é tudo, gente. Para você entender mais do que a gente está falando, vamos deixar um artigo do Colunas Tortas sobre individualidade em Bauman, em que tratamos sobre a formação do indivíduo e das identidades na modernidade líquida. O Colunas Tortas está organizando um encontro filosófico lá na livraria Tapera Taperá, em São Paulo. O encontro terá como tema o corpo em Deleuze e Spinoza. Também vamos deixar o link do evento no Facebook aqui na descrição. Gente, marquem o gostei aqui no vídeo, se inscrevam e nos acompanhem. Tchau! Tchau, pessoal. Até o nosso próximo podcast.